Fala galera, tudo bem? Dia 23 de novembro, vou trazer aqui para vocês um pequeno estudo que eu fiz aí a respeito da relação entre a Domo 3 com a MMX e a OSX V3, certo? Vi aí que tinha algumas pessoas que estavam tomando decisões com base aí, nos movimentos de uma e pensando que a outra poderia acompanhar o seu movimento, enfim. Tracei esse estudo aqui, usei como referência os últimos 32 dias de negociação para esses papéis, né? Por quê? Foram justamente aí, mais ou menos, quando começou esse aumento de volatilidade aí que foi gerado por aquela notícia que é vinculada ao Eike Batista, enfim. Então, eu peguei os últimos 32 dias de negociação para esses papéis, né? E vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, o que acontece? O que é que eu constatei, né? Eu vi aqui que desses 32 dias, apenas 14, os movimentos dessas três ações, da Domo 3, da MMX e da OSX V3, foram correlacionados. Ou seja, se a Domo subiu, se a MMX subiu, a OSX V3 também subiu e a Domo 3 também subiu. E assim vale também para as baixas. Se a MMX caiu, a OSX também caiu e a Domo também caiu, tá certo? Ou seja, dentro desses 14, foram 5 dias em que as três subiram juntas, 9 dias que as três caíram juntas, dando esse total de 14 dias de correlação, tá certo? E isso, representado em termos percentuais, é 43,75% do total de dias que eu computei aqui de negociação para esses três papéis, tá certo? Então, não é nada tão relevante que me diga a MMX M3 está subindo, então provavelmente a Domo 3 também vai subir. Não é nada nesse sentido. Inclusive, é até um pouco negativo, porque não tem nem 50% das vezes que isso aconteceu das três estarem subindo ou caindo juntas, né? Então é até um pouco negativo, se a gente parar para pensar, certo? E aí, eu decidi, para completar um pouco mais o estudo, fazer algumas correlações individuais, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui entre a MMX e a Domo, certo? Então, dentro desses 32 dias negociados, que eu computei, 8 dias a MMX e a Domo subiram juntas. 8 dias. 10 dias, elas duas caíram juntas. E isso proporcionou, ao total, 18 dias de convergência dos movimentos entre a MMX e a Domo 3. Ou seja, 56, esses 18, né, representa 56,25% do total de dias que foi computado. Então não é nada tão relevante, muito próximo aí da metade, né, dos 50%. Nada tão relevante que me diga a MMX está subindo, ela está caindo, a Domo vai acompanhar. Não, existe 50% de chance disso acontecer. Certo? Então é basicamente isso aí. A conclusão que eu tive aí com esse estudo. Certo? E fiz também entre a Domo e a OSX, né? Onde 7 dias elas subiram juntas, 9 dias elas caíram juntas, total de 16 dias em que as duas, a Domo 3 e a OSX V3, fizeram seus movimentos juntos. Ou seja, nada tão relevante também, 50% de chance das duas fazerem seus movimentos juntos, né? Diferente do que vem acontecendo nesses últimos 32 dias entre a MMX e a OSX V3. Diferente delas duas. Por quê? Vou até apagar aqui para não confundir. Por que eu estou falando isso? Desses 32 dias negociados,
11 dias, a MMX e a OSX-B3 subiram juntas, 11 dias elas caíram juntas, dando um total de 22 dias em que os movimentos das duas foram coerentes, certo? Esses 22, representam 68,75% do total de dias que foi computado o estudo, tá bom? Ou seja, é quase 70% de chance de uma seguir o movimento da outra, diferente da Domo. A Domo, inclusive, para seguir o movimento das três, foi até abaixo de 50%, né? Então, não existe tanta relevância assim entre a Domo e elas duas, né? Mas entre as duas, MMX e OSX, realmente, de fato, existe uma correlação de 70%, certo? E, para completar mais ainda o estudo, o que é que eu fiz? Eu tracei quando aconteceram essas 14 vezes em que as três subiram ou caíram juntas, eu tracei uma média de alta para essas duas que estão correlacionadas. Ou seja, nesses 14 dias, a MMX e a OSX, certo? Elas tiveram uma valorização média de 79,52%. Foi a média de alta desses dois papéis dentro desses 14 dias, tá certo? Ou seja, a Domo subiu em torno de 11,76%, quando elas duas também subiram esses 79,52%. Ou seja, em média, a Domo tende a acompanhar por volta dos 15% do que as outras duas subiram. Exemplo, se a média das duas, a MMX com a SXB3, está subindo 100%, a Domo tende a subir, a acompanhar 15% do que elas estão subindo. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí o que eu quis trazer aqui com essa média que eu tracei. Para saber mais ou menos qual a relação em que a Domo tem quando acontece, que já é baixa, né? O fator aqui, vocês verem, já é baixo. Já é 50% de chance, mais ou menos, da Domo seguir os movimentos das outras, né? Mas quando ela segue, geralmente ela segue quanto? É isso aí que quer dizer essa média aqui. Então, quando ela segue, geralmente ela segue 15% do que as outras duas estão subindo, certo? E em relação à média de baixa é a mesma coisa, certo? Dentro desses 9 dias negativos aqui, 9 dias negativos, vou colocar tudo em vermelho. Dentro desses 9 dias negativos, certo? A MMX e a OSX-B3 caíram em média 13,11% dentro desses 9 dias negativos. Apenas as duas, a média de desvalorização das duas foram menos 13,11%. Enquanto que a Domo foi menos 3,51%. Ou seja, a Domo acompanhou a desvalorização em quase 27% do que as outras duas caíram. Tá bom? Então, resumindo, existe uma probabilidade de 43,75% de chance das três subirem ou caírem juntas. E quando isso acontece, a Domo tende a acompanhar a valorização das outras duas por volta dos 15% do que as outras duas estão valorizando. E tende a desvalorizar, quando as outras duas estão desvalorizando, tende a desvalorizar quase 27%. Então, em resumo, é isso o meu estudo. Certo? Inclusive, se nós formos aqui para o dia de hoje, que eu não computei, vejam que a Domo está 6,2% de valorização.
enquanto a MMX está caindo menos 1,18%. E a OSX caindo menos 1,79%. Então é isso. Não existe correlação nenhuma. Se você está tomando alguma decisão com base nessas duas empresas, a MMX e a OSX, digo, alguma decisão em relação a Domo 3, eu acredito que seja a hora de você rever. Certo? Então é isso, meu estudo. E forte abraço.